Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo bom com você? Que alegria podermos mais uma vez nesse vídeo refletir um pouquinho sobre o catecismo da Igreja Católica. Estava há algum tempo sem fazer postagens, mas vamos retomar nossas reflexões a partir do catecismo da nossa igreja. Hoje quero tratar com você um tema ainda tabu na nossa sociedade. Poucos falam sobre isso ou poucos querem falar sobre isso. Vamos falar sobre masturbação. Você sabia que masturbação é pecado? Não sabia? Vejamos então o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2352, nos diz que, por masturbação, se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí, o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Catecismo da Igreja Católica, número 2352. Quero lembrar a você que este vídeo é para católicos. Então, a orientação para você católico viver a doutrina da sua igreja. Você que não é católico, você que não crê em Deus, você que não conhece ou não comunga da doutrina católica, você pode discordar, mas esse vídeo não é para você, tá bom? Esse vídeo é feito para católicos. Nós ouvimos o parágrafo 2352 trabalhando o tema. Nós temos alguns padres, como o padre Paulo Ricardo, que tem excelente trabalho. Padre Paulo Ricardo é sempre uma referência para cada um de nós. Ele já fez alguns vídeos abordando este tema, mas muitos não têm coragem de falar sobre o assunto e alguns católicos ficam, inclusive, perdidos, desorientados sobre isso. Masturbação, como nós vimos o catecismo nos falando, é um ato desordenado. É claro que você não precisa se achar o pior dos piores ou um pervertido por ter se masturbado, mas é um pecado e você precisa de orientação. A igreja, ela não traz essa referência sobre masturbação condenando o fiel que cai nesse pecado. Não é isso. Não é porque você se masturbou que você vai para os quintos dos infernos, está condenado, vai perder o... A igreja te orienta dizendo que é um pecado, que você cometeu um pecado grave, porque fere o mandamento da lei de Deus, de não pecar contra a castidade. Uma vez que você cometeu um pecado grave, assim como outros pecados, obviamente, você precisa, arrependido, buscar o sacramento da confissão para voltar ao seu estado de graça. A igreja reconhece que a prática da masturbação pode levar o fiel católico a um vício e, entrando nesse vício da masturbação, outros podem vir, como o da pornografia, por exemplo, e você ir cada vez mais se perdendo na sua sexualidade. A relação sexual, a partir da doutrina católica, ela é para o casal, então você se preserva, se guarda para viver a relação a dois a partir do seu matrimônio, compreendendo que o prazer sexual, a satisfação dos seus desejos
sexuais, isso não é o mais importante para você agora. Isso não é para você viver agora. Então você vai viver o sexo, a prática do sexo, não através da masturbação, mas do ato sexual com a sua esposa ou com o teu esposo a partir do sacramento do matrimônio que receberá. Para aquele que não é de oração, para aquele que não é católico, para aquele que não crê em Deus, para aquele que não vive o mandamento, para aquele que vive focado em satisfazer os seus prazeres sexuais, isso talvez seja de difícil aceitação e de difícil compreensão. Mas para aquele que busca Deus, aquele que teme o inferno, né? Aquela pessoa que deseja ardentemente alcançar o céu e se esforça todos os dias por viver a castidade, por uma vida santa, isso aqui é aceitável por ser doutrina católica e por ser uma orientação, não uma condenação, como muitos às vezes compreendem. O parágrafo continua. Para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se-á levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Como disse, você não precisa se sentir, ao cair no pecado da masturbação, pior ser humano do planeta, não é? Para vencer uma guerra, nós perdemos algumas batalhas. Você não pode estagnar neste erro, nesse pecado, e permitir que isso seja uma constante na sua vida. E como muitas vezes fazemos, né, adotamos alguns pecados e trazemos conosco alguns pecados de estimação. Isso não pode acontecer, porque aí será frequente e, como disse, será um vício, você estará viciado no ato da masturbação, isso vai trazer dificuldades para você. Já atendi pessoas, casais, que antes da sua relação sexual o homem precisava se masturbar, senão ele não conseguia ter relação sexual com a sua esposa. Já atendi também casais em que o homem não conseguia ter a relação sexual com a sua esposa porque se masturbava, era viciado em masturbação e também em pornografia. Então isso traz consequências. Apesar de alguns dizerem que o homem ou a mulher precisam se masturbar para conhecer do seu corpo, o processo não é esse. A prática, né, da masturbação, ela pode fazer você se viciar, e viciando só vai trazer prejuízos, dificuldades, consequências para você na sua vida pessoal, como na sua vida, no seu relacionamento. Então, quero passar para você algumas coisas que você pode fazer para tentar não cair nesse pecado e não viciar, né, no ato da masturbação. Primeira coisa, identifica que você tem um problema. Se é algo recorrente, você não consegue se libertar, identifique que você tem um problema e busque ajuda. Então, não se ache a pior pessoa do planeta por ter desejado Deus, por ter tentado, né, com todas as suas forças, às vezes já ter tentado de tudo e não ter conseguido, né? Procure ajuda através da confissão, um padre para você poder conversar, alguém que você tem mais intimidade, que possa te orientar. Tenha calma e procure ajuda. Segunda coisa, corte todos os estimulantes do seu vício, ou tudo aquilo que te leva a ter vontade de se masturbar. Então, às vezes você está numa vida de oração, está no desejo de mudança de vida, rezando, indo à missa, buscando a Deus, buscando uma comunhão mesmo, né, maior com Deus, mas está profundamente ligado a pessoas, às vezes grupos, relacionamentos que o tempo todo te remetem ao sexo. Grupos de rede social, por exemplo, que às vezes você está
e que te manda mensagens, ou que te manda vídeos, ou que te, mostra fotos que remetem ao sexo, se você está naquela luta para poder vencer isso, ligado a esses grupos, recebendo esse conteúdo, mas é certo, é batata, que você vai cair em pecado, não vai ter força para poder vencer isso. Pessoas que estão à sua volta ou que fazem parte do seu ciclo, se essas pessoas, o diálogo de vocês, a conversa de vocês só gira em torno de sexo, mas é certo que quando você, estando ali, você vai pensar e vai falar também de sexo, de relação sexual, de masturbação, de relação sexual, de pornografia. E quando você sair da presença dessas pessoas, isso vai ficar na sua mente. A conversa vai ficar na sua mente, aí a sua mente vai viajar, vai produzir cenas, fantasias, vai fazer você imaginar situações, você pode cair na prática, no pecado da masturbação. Então, talvez ou se afastar, ou se afastar dessas pessoas, ou deixar claro para elas que você não quer esse tipo de conversa, e se elas não respeitarem a sua decisão, você se afasta. Você não vai mudar as pessoas, você está tentando mudar você. Então, se afaste dessas pessoas por um tempo, até que você alcance um equilíbrio, a ponto de estar junto com essas pessoas, mesmo elas falando dessas coisas, isso não te incomodar, não fazer você cair em pecado. Se você está nessa busca pela castidade, lutando para não cair nesse pecado, cuidado com filmes que você assiste, cuidado com músicas que você ouve, cuidado com essas coisas que no dia a dia talvez passem despercebidas por você, porque o nosso inconsciente ele vai armazenando todas as nossas experiências. Tudo aquilo que você vive durante o seu dia fica armazenado na sua cabeça. Então, um vídeo ou um filme que às vezes você viu lá no começo do dia, quando você chega de noite, você está lá em casa, na sua casa, sozinho, que vem aquelas imagens, vê aquele conteúdo à sua mente, isso pode te fazer imaginar situações e fantasiar em cima disso, acaba caindo no pecado da masturbação. Então, tome cuidado com os filmes que você está assistindo, séries que você está assistindo, músicas que você está ouvindo, porque isso pode te contaminar. Pode ser que algumas pessoas digam, nossa, mas que moralismo, mas que não sei o quê. Não vá muito por essas pessoas, sabe? Porque se você está com o propósito de viver a tua fé, se você quer seguir a doutrina da sua igreja, o que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo é isso. Número 2352 do Catecismo. Você está se esforçando por seguir o que a igreja está dizendo. No caminho, você vai encontrar, inclusive, pessoas que estão na própria igreja, que às vezes estão junto com você, e vão dizer que você é muito bitolado por fazer isso, que mal tem se masturbar, não pode ser rigorista, não pode ser moralista. Olha, não vá por isso, porque se você começar a pensar dessa forma, aí já joga tudo por terra e você realmente não vai conseguir. Não tem como nós alcançarmos o céu pecando contra a castidade. Isso é fato. Num desejo nosso, numa vontade nossa de pecar e de insistir nesse pecado contra a castidade, contra o sexto mandamento, não tem como nós alcançarmos o céu. Porque se quisermos ir para o céu cumprindo apenas um dos mandamentos, não teria sentido Deus nos dar os 10. Bastaria apenas nós vivermos o primeiro ou um deles, que já estaria bom. São para serem todos vividos, seguidos por todos nós. E não é só você que tem essa dificuldade, tem muitas outras pessoas. E vencer isso também é possível. Então, tenha calma, identifique um problema, procure ajuda e corte todos os estimulantes, tudo aquilo que possa te remeter para essa prática, para esse pecado. Procure fazer bom uso das suas horas de folga ou nos momentos em que você estiver só. Procure ocupar o seu tempo com coisas que não te remetam a isso. Como por exemplo, oração. Então, o tempo que você tem ali com você mesmo. Você pode rezar. Você pode rezar o terço, você pode fazer oração mariana, você pode se colocar diante de Deus, pedir ajuda pela intercessão do seu anjo da guarda, pode conduzir oração
nesse sentido. Além da oração, você pode às vezes ler um livro que você gosta, você pode praticar esporte, você pode sair com seus amigos, você pode caminhar, você pode ir para academia, fazer natação, né? Ocupar a sua mente, fazer o seu corpo se cansar. Isso vai te ajudar fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Você estará equilibrado e não terá tempo para poder pensar nessas coisas. Então, vai te ajudar. Se porventura, mesmo tentando essas coisas, você cair, não desanime. Procure um padre para poder se confessar, falar do seu propósito, da sua dificuldade, né, da sua luta. Acolha as orientações do sacerdote. Se o padre disser para você que isso não é pecado, agradeça a ele a confissão, e aí você, quando sair da presença daquele padre, você procura um outro para poder se confessar, um que te ouça e que a partir da doutrina católica te oriente da forma correta, né? Então, se confesse, acolha as orientações do padre que vai te orientar a partir da doutrina católica e cumpra a sua penitência, e a partir desta confissão busque o sacramento da Eucaristia, da comunhão, porque isso vai trazer uma força muito grande para você vencer essa situação de pecado. Muito bem. Eu quero apresentar para você o que diz a palavra de Deus, porque alguns de nós de repente você pode ouvir, como eu disse, alguém que vai te dizer que isso é besteira, que é bobagem, que não tem mal nenhum, que você pode fazer isso mesmo, que você não vai se condenar, enfim, essas bobagens de tantos católicos que estão na Igreja Católica, mas que querem viver o catolicismo segundo a sua cabeça, o seu entendimento, talvez digam para você. A carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 13, nos diz assim: como de dia andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Romanos, capítulo 13, versículos de 13 a 14. Não procureis satisfazer os desejos da carne. Então nós vamos buscar uma vida em Deus. E aquele que busca e se esforça, está na Sagrada Escritura, viu, Romanos? Aquele que busca, se esforça por uma vida em Deus, ora, Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo o seu esforço, sua vontade de mudança, vai te auxiliar, vai te dar forças e você vai vencer. Como diz, para vencer numa guerra, às vezes a gente perde algumas batalhas, mas é possível vencer. Nós temos alguns santos que vão tratar o assunto também, como Santo Agostinho, por exemplo, ele diz: se queres ser feliz, ser casto. E Santo Afonso vai dizer para nós: a castidade é uma virtude que não podemos praticar, se Deus nola não concede. Deus, porém, só a concede aos que a pedem. Que é a passagem, do Evangelho, onde o Senhor diz para nós: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele te concederá. Peçamos então, todos os dias, no nosso momento de oração, na nossa intimidade com Deus, que Ele nos dê a força necessária para, neste mundo em que estamos, onde tudo gira em torno de sexo, onde a sexualidade está tão aflorada, nós tenhamos força para sermos fiéis a Deus, para vivermos a castidade e sermos fiéis ao mandamento do Senhor, colocando em prática o que a Sagrada Escritura nos orienta, levando a sério e praticando o que a doutrina católica nos apresenta e olhando o exemplo dos santos da nossa igreja, que viveram também uma dificuldade na sua sexualidade, mas venceram através da oração, e dos recursos que usaram. Aqui eu trouxe para você alguns, para você não se desesperar, manter a calma, identificando o problema, buscar ajuda, cortar todos os estimulantes,
do vício, aquilo que vai te remeter a querer praticar, cometer este pecado, fazer bom uso do seu tempo livre, através de leitura de livro, fazendo aquilo que você gosta, através da oração, né? Começando a rezar, focando suas orações à Nossa Senhora e ao seu anjo da guarda, se exercitando, caminhando, nadando, fazendo a academia, buscando o sacramento da confissão e a orientação com o seu padre. São algumas armas, alguns recursos que nós dispomos para vencer esta situação, e buscando isso, sendo fiel a essas orientações, você vai crescendo em Deus, até que você chega num nível onde estar com pessoas que vão falar essas bobagens para você, isso não vai te incomodar, não vai te contaminar. Você poderá ter os seus amigos sem precisar se afastar por uma fraqueza, e você estará num nível tamanho de intimidade com Deus que você saberá e conseguirá, né, ser fiel a Deus e se preservar para, no momento certo, no momento oportuno, você viver a sexualidade, viver esse momento para o qual Deus reservou para você e para a pessoa a qual Deus preparou para estar com você. Que Deus abençoe você, te ajude, te fortaleça, a todos nós, né? O Padre também precisa viver a castidade. O Espírito Santo nos ilumine e nos dê forças para vencermos todos os dias as tentações e conseguirmos ser fiéis a Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar este vídeo para que outros então possam ser ajudados a partir desta orientação baseada no Catecismo da Igreja Católica. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.